Embora a diabetes do tipo 2 seja caracterizada principalmente pela taxa de açúcar elevada no sangue, ou seja, a glicemia elevada cronicamente, esse não é o único problema dos diabéticos do tipo 2. Quem tem diabetes do tipo 2 tem outros problemas que são ocasionados pela glicemia elevada cronicamente. Dentre esses problemas nós temos a retinopatia, a nefropatia, neuropatia periférica, neuropatia autonômica, que já são complicações da diabetes, né? Mas nós temos também problemas vasculares e cardiovasculares. E sobre os problemas vasculares e cardiovasculares, isso é muito sério, porque a maioria dos diabéticos do tipo 2 morrem devido a eventos cardiovasculares, como infartos e derrames. É por isso que quando nós vamos atender um diabético, vamos tratar um diabético, seja através de medicamentos, seja através de intervenção dietética, seja através do exercício físico, nós não podemos pensar apenas em tratar a glicemia, em reduzir a glicemia e a hemoglobina glicada. Esses pontos são muito importantes, mas nós também precisamos pensar em melhorar ou reverter qualquer parâmetro de saúde que foi alterado pela diabetes do tipo 2. E como a diabetes do tipo 2 prejudica a saúde vascular e cardiovascular, se eu utilizo uma intervenção, como por exemplo o exercício físico, e esse exercício físico melhora a minha saúde cardiovascular e vascular, isso é muito importante porque eu melhoro, eu aumento a qualidade de vida e a expectativa de vida desse indivíduo com diabetes do tipo 2, além de eu reduzir a chance desse indivíduo desenvolver complicações devido à diabetes. E embora a literatura científica demonstre que o exercício físico, seja a musculação, seja o exercício aeróbico, seja os dois juntos, o que caracteriza o treinamento combinado, né, o exercício combinado. Embora a literatura científica demonstre que o exercício físico melhora consistentemente a saúde vascular e cardiovascular em indivíduos tanto saudáveis como portadores de outras doenças, inclusive a diabetes do tipo 2, não são todos os estudos que demonstram isso. Eu vou mostrar para vocês um desses estudos e vou mostrar por que isso acontece. Hoje eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores chineses. Esse estudo ele foi publicado no ano 2022, foi uma revisão sistemática com meta-análise, e esse estudo foi publicado no Journal of Clinical Medicine. E aí, como foi uma revisão sistemática e meta-análise, eles pegaram apenas 5 estudos. Isso mesmo que você está ouvindo aqui, apenas 5 estudos que investigavam os efeitos da musculação realizada em máquinas, juntamente com o exercício aeróbio, tanto no controle glicêmico, eles verificaram através da hemoglobina glicada, né, quanto na melhora da saúde vascular em indivíduos com diabetes do tipo 2. Né? E aí, como eram 5 estudos, esses estudos tinham intervenções com durações variadas, que variavam ali de 16 semanas até 52 semanas, e os indivíduos tinham entre 40 até mais de 60 anos de idade. E aí, quais foram os resultados? Basicamente, 3 resultados. O primeiro, a velocidade da onda de pulso, que é um indicador de saúde vascular, e a pressão arterial sistólica, que é um indicador de saúde cardiovascular, não melhoraram quando esses diabéticos fizeram musculação mais aeróbica. Veja, a velocidade da onda de pulso, que é um indicador de saúde vascular, e a pressão arterial sistólica, que é um indicador de saúde cardiovascular, não melhoraram quando esses diabéticos fizeram musculação mais aeróbica. Mas lá na frente eu falo porque isso provavelmente aconteceu. No entanto, e é o terceiro resultado agora, a hemoglobina glicada, que é um indicador de controle glicêmico, teve uma redução significativa. Todas as vezes que eu falo em diabetes do tipo 2 aqui, eu sempre falo o que é hemoglobina glicada, porque talvez você não tenha visto o vídeo anterior e você está assistindo pela primeira vez esse vídeo, então eu vou definir para você o que é hemoglobina glicada, vou te explicar bem direitinho o que é, para você entender. Em primeiro lugar, a hemoglobina glicada é um marcador de controle glicêmico. A hemoglobina glicada ela mostra como é que a minha glicemia, ou seja, a minha taxa de açúcar no sangue, está se comportando nos últimos 3 meses antecedentes àquela medida. Ou seja, se eu for tirar uma medida da minha glicemia agora, da minha taxa de açúcar no sangue agora, essa medida ela mostra como está a minha taxa de açúcar agora, nesse exato momento. A hemoglobina glicada ela mostra como a minha glicemia está se comportando nos últimos 2, 3 meses anteriores. Então ela é um marcador de controle glicêmico mais efetivo do que a glicemia. E o que esse estudo observou é que a musculação associada com aeróbio
reduziu significativamente a hemoglobina glicada. Claro, se reduzir a hemoglobina glicada, é muito provável que a glicemia tenha reduzido. Por que a glicemia reduz quando o diabético faz exercício físico? Porque o exercício físico, na verdade, a contração muscular aumenta a atividade de um captador de glicose denominado de GLUT4. Esse GLUT4, ele se transloca do citoplasma até a membrana lá da célula muscular, ele capta a glicose do meio extracelular, ou seja, do sangue, para dentro da célula. Quando essa glicose entra lá na célula, a célula muscular metaboliza essa glicose e a glicemia do diabético reduz. A glicemia reduzindo, evidentemente, a hemoglobina glicada também vai reduzir. É por isso que o exercício físico, seja musculação, seja aeróbico, seja os dois juntos, é tão eficaz no tratamento, na melhora do controle glicêmico em diabéticos do tipo 2. E o exercício físico também melhora a saúde vascular e cardiovascular. Isso não aconteceu nesse estudo e eu vou mostrar para você por quê. Porque provavelmente, vamos responder a pergunta agora, né? Já que a literatura científica demonstra que o exercício físico melhora a saúde vascular, ou seja, a saúde das minhas artérias, e melhora a saúde cardiovascular, ou seja, envolve aí agora coração e artérias, por que esse estudo não demonstrou melhora nesses parâmetros em diabéticos do tipo 2? Em primeiro lugar, isso aconteceu porque essa meta-análise ela é muito pequena. Observe que essa meta-análise só colocou 5 estudos. 5 estudos. Se a gente for comparar, por exemplo, com uma meta-análise que utiliza 100, 200, 300 estudos para responder uma determinada pergunta, essa meta-análise que tem mais de 100 estudos, ela tem um poder estatístico muito mais alto do que essa meta-análise que eu estou apresentando para vocês, que utilizou apenas 5 estudos. Então isso é vergonhoso para se responder uma questão tão importante como essa. Então, provavelmente não se viu efeito aqui na saúde vascular e cardiovascular, né? Não reduziu a velocidade de pulso e não reduziu a pressão arterial sistólica, porque tinha pouca gente, tinham poucos estudos, apenas 5 estudos. Mas houve melhoras na hemoglobina glicada. E esse é um ponto importante que eu queria falar, porque quando você melhora a hemoglobina glicada, você também termina melhorando a saúde vascular, só que de forma indireta. Porque como você reduz a hemoglobina glicada e, consequentemente, você reduziu a glicemia melhorada vai reduzir o dano vascular. O dano vascular vai ser mais controlado, porque tua glicemia, que estava mais elevada, ela vai reduzir. Então você termina melhorando a saúde vascular de forma indireta. Não se viu nesse estudo uma melhora de forma direta lá, através da medida da velocidade da onda de pulso da pressão arterial. Mas o fato de haver redução na hemoglobina glicada e, como consequência, redução na glicemia, isso é uma melhora indireta. Lembre-se, glicemia mais baixa significa, em diabéticos tipo 2, né? Glicemia mais baixa significa que eu estou tendo menos dano vascular. Tá? Então houve uma melhora indireta ali. Neste sentido, diabéticos do tipo 2 devem se engajar em exercício físico, seja esse exercício musculação, seja aeróbico, seja os dois juntos. Eu preferi que fossem os dois juntos. Por quê? Porque você consegue colher os benefícios desses dois tipos de estímulos diferentes. Você consegue colher benefícios neuromusculares, como aumento da força, da massa muscular, da massa óssea, da resistência muscular, que são pontos importantes. E claro, você também tem maior captação de glicose. E você tem os benefícios cardiovasculares proporcionados pelo exercício aeróbico, como por exemplo, redução da pressão arterial sistólica, melhora na saúde vascular, você tem redução das lipoproteínas plasmáticas, como por exemplo LDL, aumento do HDL, que geralmente são alterados no diabético do tipo 2, ou seja, indivíduos com diabetes do tipo 2 devem se engajar em exercício físico. A literatura científica demonstra consistentemente que o exercício físico é uma intervenção necessária para diabéticos do tipo 2. Ele melhora a hemoglobina glicada, a glicemia, ou seja, promove um controle glicêmico efetivo, melhora a saúde vascular, melhora a saúde cardiovascular. Isso não foi demonstrado nesse estudo porque ele é muito pequenininho, mas a literatura científica ela demonstra isso em peso praticamente, e melhora vários outros parâmetros de saúde que são alterados pela diabetes do tipo 2. Portanto, se você é diabético do tipo 2, está sentado nesse sofá, achando que você vai melhorar apenas tomando remédio e apenas fazendo dieta, eu te digo, você precisa fazer exercício físico.
Então levanta esse sofá, calce um tênis e vá se engajar em alguma prática de exercício, seja ela musculação, seja ela aeróbico, seja as duas juntas. A tua saúde agradece. A tua saúde agradece e os teus familiares também. Espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.